Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas! Hoje a gente vai do norte ao sul do país com teatro, arte imersiva, lançamentos musicais e uma peça que faz a gente rir. De nervoso, mas é boa. Vem com a gente, o Metrópole está só começando. Vamos conhecer o Espaço Cultural Casa das 11 Janelas e viver uma experiência sensorial com as obras das artistas amazônidas. É a exposição Amazônia Imersiva em Belém, no Pará. Se eu morasse perto, você poderia fazer o parto do meu filho. O encontro da literatura com o palco. O romance A Pediatra, da escritora Andréa Del Fuego, ganha uma montagem inédita em São Paulo. Cecília é uma médica privilegiada, amoral e que narra sua própria história. Débora Lã é a pediatra e conversa comigo hoje. Meu marido deprimido não percebeu o início nem o final. 34ª edição do Festival de Curitiba. Até o dia 12 de abril, grandes nomes da dramaturgia nacional e internacional se apresentam na cidade paranaense. São mais de 300 atrações. E para a abertura, uma homenagem ao samba numa aula show com o carnavalesco Milton Cunha. O povo foi feito de samba pra gente sobrar. Até hoje, o batuque diz Laroie! Ele montou esse espetáculo especialmente pra gente. E eu falo, Milton Cunha com a Sapucaí. E nada mais lindo do que o festival e o carnaval, né? Como essas duas coisas se cruzam perfeitamente. Porque dentro de uma escola de samba, de um desfile, tem tudo. Tem dança, tem teatro, tem música, tem figurino, tem dramaturgia, que é um pouco isso que ele fala. Samba, as escolas e suas narrativas também. Então, nada melhor que abrir um festival do que com samba. Pra saudar os guardiões da favela. Eu tô há 30 anos estudando como a escola de samba narra. Ala, carro alegórico. Ala, carro alegórico. 5.000 fantasias, 6 alegorias. Aqui uma comissão de frente, aqui uma bateria, ali uma velha guarda. É lindo pensar que o Brasil, o Rio de Janeiro, no início do século XX, criou uma forma narrativa única no mundo. Não há nada parecido com um desfile de escola de samba no mundo. Com esse meu olhar de que a escola de samba é uma vitrine artística para a expressão do artista popular, claro que o artista se emociona. Ele diz, nossa, eu não estou aqui só pela pluma, só pelo raio laser, só pelo espelho. Eu estou aqui enquanto fabricante de uma dança, de um toque, de um ritmo, de uma forma de expressão artística. Modernismo, movimento cultural, no país da tropicália, Milton Cunha vem realmente trazendo um show grandioso, onde nós podemos transitar por todos os segmentos, onde nós temos a velha guarda, nossos respeitos aos nossos mais velhos, nossas mães baianas e passistas, mestre Sali porta-bandeira. A primeira vez que ele esteve aqui no Festival de Curitiba foi como figurinista? Como figurinista da Companhia de Teatro do Moacir Góes. E nas horas vagas eu viro Samile Cunha, dá licença. E hoje então você vai virar... Hoje a Samile Cunha é uma drag arretada, eu sou um atravessamento, eu sou a coisa do teatro, mas eu também sou do palco, eu sou do remeleixo, do rebolado, do tica-tica-tica-bum. A nossa língua é dinâmica, o nosso corpo também é dinâmico, a gente sofre muitas influências, então as pessoas acham que eu nasci no samba, mas não. A minha história começa na dança afro, danças regionais, então muitas coisas atravessaram esse corpo e aí hoje eu venho contando um pouquinho dessa minha história. Aplaudam Mestre Cissa! Como é que vai ser esse desfile show hoje? Estou vivendo um ano muito especial, né? O que eu imaginaria que sem enredo um dia, a escola me deu esse presente, a União de Viradouro.
Agora é hora do esquenta, então, mestre. Vocês podem voltar todos. Vamos esquentazinho aí, né, Marquinhos? Qual que vai fazer o quê, Marquinhos? Marquinhos é o nosso maestro. Se eu for morrer de amor, me deixa no samba. Aqui tem cada componente de uma escola. Aqui não tem, assim, de uma escola só. É um grupo que o Milton Cunha formou para participar desse festival. Isso aí é importante, ele está sendo divulgado aqui perante a sociedade do Paraná, de Curitiba. Uma personagem difícil de defender, impossível de ignorar. Essa é Cecília, a protagonista de A Pediatra, a adaptação do livro de Andrea Del Fuego, que chega aos palcos com Débora Allan no centro da cena, sob a direção de Inês Viana. A Cecília é uma médica que coloca em xeque a própria ideia de vocação, porque ela é uma pediatra que não gosta de criança, e muito menos das mães dessas crianças, né? Mas ela se vê tomada de um afeto extremo e perturbador e deixa a gente na plateia também, assim, um tanto perturbados. A gente está aqui com a Débora Allan. Muito obrigada pela sua presença, Débora. Imagina, muito obrigada pelo convite. Ah, a Pediatra fazendo o maior sucesso. O livro foi um sucesso, né? Mas é uma história que traz ali tem um humor, tem uma coisa meio tragicômica, e a gente, ao mesmo tempo que acha ela engraçada, também fala, isso também não é. Deixa o público numa situação difícil. Eu gosto disso. E você? Não, isso que é o que eu mais gosto, né? Essas personagens que não encaixotam o que a plateia deve sentir. Porque numa mesma peça, numa mesma obra, quem está ali, né, coautor, enfim, testemunhando o que está ali acontecendo, pode e deve passar por inúmeras sensações. E não só uma, né? Tipo, isto é um drama, isto é uma comédia, isto é uma tragédia. Não. Ali, e justamente são essas personagens que eu gosto de fazer, de dar esse tempero, porque eu acho que a humanidade, ela não é tão encaixotável assim, né? Ela não é tão... você não coloca numa prateleira e diz o que é. Eu acho que a vida ela é mais complexa, né? As pessoas são mais complexas. E, no caso, a Cecília, essa pediatra, é uma personagem que a gente ama odiar. A gente ama odiar. E você teve contato com ela a partir já da peça se encaminhando, ou a Cecília anterior na sua vida, você também foi uma leitora de A Pediatra? Fui também uma leitora de A Pediatra, e a Cecília chega na minha vida assim, de uma forma muito interessante, porque ela chegou pelo estado de apaixonamento da Inês Viana, que é minha companheira e diretora da peça. Ela leu o livro da Andrea e ela ficou encantada. E ela falou assim, não, amor, você não está entendendo, tem uma personagem aqui que essa personagem, ela salta do livro. Ela precisa de alguém dando voz a ela, porque é uma personagem muito bem escrita, muito complexa. E são essas personagens que a gente adora, né? Então, eu acho que antes do livro, o primeiro contato estava estampado na cara da Inês, porque ela leu primeiro. Então, foi sensacional. Eu fiquei também muito até comovida com ela, porque em alguns momentos ela vive situações muito tristes na vida dela, né? E aí eu não quero ter dó dela porque ela é sacana. Ela é complexa, né? Ela é complexa, mas também é o retrato de um tempo, né? Eu acho que essas personagens complexas trazem muitos questionamentos do que a gente está vivendo hoje. E a Cecília não é diferente. Sim, sem dúvida. A Cecília, ela tem camadas, né? E, por exemplo, ela é uma mulher que tem uma certa solidão, né? Se você quiser sentir pena dela ou entender ela, você vai conseguir, né? Mas, assim, eu acho que onde a desumanidade dela, a amoralidade dela também é muito marcada. Claro. E muito forte, né? E essa é a complexidade da personagem. Pois é. A gente foi perguntar para a Andrea Del Fuego, a escritora, a autora do livro, o que ela achou de ver essa personagem dela ali, ganhando vida no palco. Vamos ver o que ela falou?
Quando eu soube que Débora Allan faria o papel da Cecília, eu fiquei numa felicidade imensa, porque acompanhando o trabalho dela, vendo essa agulha que vai da tragédia para a comédia para a tragédia, numa velocidade absurda, de uma astúcia, de uma eloquência flamejante, que é exatamente aquilo que eu busquei para escrever o livro. Então, no palco, eu vi uma personagem escrita e uma das versões que essa personagem pode ter, o teatro e o cinema fazem interpretações dos livros quando eles são adaptados, mas uma coisa mais... A minha grande surpresa também foi enxergar o meu próprio processo de escrita no palco. Isso eu não esperava, não imaginei que ali também, naquela construção, na direção da Inês Viana, com os recortes de luz, com a atuação do Antônio também, do Tuninho, fazendo Celso e fazendo vários personagens ali, e com a Débora eu pudesse rememorar o que eu enxergava enquanto estava procurando a Cecília. Que coisa espetacular que é isso. Se eu morasse perto, você poderia fazer o parto do meu filho? Eu não faço parto. Ah. Eu sou neonatologista. Trabalho com Maria Amélia Guiar, a maior obstetra desse país. Deita. A Débora faz uma Cecília inesquecível, faz uma Cecília palatável, e essa palatabilidade, na verdade, é uma camuflagem para que a gente consiga digerir o que ela verdadeiramente é. Queria saber de você, Débora, como é fazer a tradução do papel para o palco, do livro para a plateia? Ai, Andréia, né, gente? Ouvir isso da Andréia realmente me deixa muito feliz, porque ela é sensacional, né? Ela tem ido, sabia? Ela já foi mais de uma vez, muito mais de uma vez, ela tem ido. Aí já ligou dizendo que essa semana ela só vai poder ir no domingo. Eu falei, nossa, não tem problema nenhum. Amor, venha quando você quiser. E ela não só vem e assiste, como ela participa ali do camarim, fica com a gente antes, ali na concentração. André é uma pessoa extremamente acessível, né? E eu imagino mesmo que... eu acho que quanto mais o teatro consegue se aproximar da literatura nesse sentido, porque o livro ele está ali, né? Respondendo até um pouco a pergunta, totalmente, aliás, a pergunta que a Andréia fez, o livro ele está ali na sua frente e ele exige de nós imaginação, né, e criatividade para conseguir concretizar aquela história dentro da gente, né? E acho que o teatro, quanto mais a gente aproxima dele também dessa sensação, melhor para o teatro. Então, por isso que eu acho que a literatura e o teatro fazem um belo casamento, sabe? Porque eu acho que os dois extraem... Eu acho, enfim, uma obra, quando ela indica muito o que o outro deve sentir, isso é maravilhoso, porque, claro, né, a gente faz as coisas querendo que as pessoas sintam alguma coisa e, normalmente, a gente tende a saber o que é, né? Senão a gente não escolheria aquela obra. Mas, ao mesmo tempo, o exercício de liberdade de coautoria é uma das coisas mais extraordinárias para quem está testemunhando, claro, ali presente, claro, vivo. Né? Claro. E esse exercício, o livro já traz de cara. O teatro nem sempre, mas esse teatro me interessa muito. Pois é. E aí você conseguiu fazer essa união acontecer. Tentando. Interessante como a gente tem ali no palco discussões sobre como são as relações hoje, né? Sobre luta de classes. Tem assuntos contemporâneos importantes lá. E o que você destacaria de mais importante, na sua opinião? Eu acho que a facilidade que a Cecília tem de conseguir o que ela quer através da imagem, através da condição social dela. Sim. Né? A Cecília é uma mulher, o pai é um cara extremamente abastado, é um cara, né, rico. A Cecília conseguiu tudo que ela queria, inclusive ser médica, sem esse estado de apaixonamento pela profissão, porque a gente costuma, assim, associar, claro, os médicos a heróis, e isso é sensacional, mas no caso da Cecília, isso não está valendo.
né? E ela consegue isso por privilégio. Exato. Né? Ela privilégio em cima de privilégio. De privilégio. Uma mulher, por que ela consegue, de vez em quando, entrar ali na creche do Bruninho, pegar e conseguir... ela é uma mulher privilegiada e isso é um carimbo da Cecília. E a Cecília e esse privilégio e o que ela representa ajuda a gente a entender o Brasil, né? E essas complexidades, porque a Cecília está no palco nesse recorte ali do teatro, mas o livro também vai mergulhando em outras personagens que estão vivendo ali, orbitando um pouco a vida dela e que são parte e tem outras realidades, né? Exatamente. Isso é muito interessante, porque aí a gente também sai da loucura da Cecília, né? Exatamente. E é impressionante como ela domina, né? Ela domina. Essas outras personagens, porque ela tem consciência. É claro. Dos privilégios. E ela sabe fazer disso... conduzir o que ela precisa e o que ela quer. Vamos ao teatro, minha gente? A Pediatra. E se você não tiver lido também, vale a pena ler. Dá para fazer essa dobradinha numa boa, não é? Sem dúvida. Aliás, Numa assim, boa. muita gente que lê o livro, vai lá, assiste a peça porque lê o livro, e muita gente que está vendo a peça agora sente vontade de ler o livro por conta da peça. É tão legal, por isso que esgotou logo de cara. E para a gente fechar aqui, tem uma boa notícia. Tem sessão extra. Pois é, a gente conseguiu umas 3 sessões aqui em São Paulo, mas essas sessões extras, porque lá no Rio acho que a gente chama extra, às 4 da tarde de sexta já estão esgotadas, mas as sessões de sábado às 5, vamos lá que vai começar a vender. Oba! Você já começou, enfim. Corre lá. Corre lá. Obrigada, Débora. Amor, muito obrigada, adorei conversar. Prazer, também. Um beijo. Beijo para você também. Até a próxima. Até já. Bom, e tem mais Metrópolis depois do intervalo. Dá uma olhada. Estamos de volta com uma novidade. O cantor e compositor Emicida lançou hoje o videoclipe da música Os Memo Preto Zica, faixa do recente álbum Emicida Racional Volume 2, Mesmas Cores e Mesmos Valores. O registro foi gravado em fevereiro desse ano durante uma apresentação do artista ao vivo na Zona Leste de São Paulo, no Quintal dos Pretos, dos sambistas Magno Souza e Maurício de Oliveira. A direção é de Thiago Brito e do próprio Emicida. E o conceito artístico carrega a força ancestral que tem no disco, né? E essa força ancestral também que mistura rap e samba. Daqui a pouco começa a turnê, daqui a um mês começa a turnê Emicida Racional MCMV Tour, que vai passar por São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. E olha aí o clipe. Considera negro pra negro será. Seu comercial de TV não me engana. Entre o sucesso e a lama, nego drama. Que energia, né? E tem mais música por aqui, porque 3 nomes de peso do pop estão com trabalhos recém-lançados. O BTS, como se pode imaginar, foi o destaque, com o esperado Arirang. O disco estreou na primeira posição da Billboard, com mais de 640 mil unidades vendidas nos Estados Unidos. É o maior desempenho semanal de um grupo musical em mais de uma década. Tem também Catriel e Paco Amoroso, além de Gnarls Barkley, na nossa lista de novidades. O disco Atlanta, do Gnarls Barkley, traz no título uma homenagem à cidade onde a dupla formada por Danger Mouse e CeeLo Green cresceu. É o primeiro material inédito do projeto desde The Odd Couple, de 2008. E nesse período, os artistas seguiram suas carreiras. Entre a introspecção e a festa, as 13 faixas de Atlanta trazem a essência musical da dupla que quebrou vários recordes no topo das paradas e recebeu importantes premiações como o Grammy. O terceiro trabalho como um grupo também fecha um ciclo, já que é a despedida oficial do projeto. O
single Pictures, primeiro a ser lançado, é, nas palavras de CeeLo Green, um momento de ciclo completo. O espírito de Ignore Sparkler é sempre a descoberta, o doce, o triste e o estranho, o universo, a aventura dentro de si mesmo. Free Spirits é o novo trabalho dos argentinos Catriel e Paco Amoroso, que venceram 5 categorias do Grammy Latino no ano passado. Com 12 canções, esse segundo disco explora ritmos como o pop, o trap, funk e rock. O single Gugu Gaga conta com a participação do ator Jack Black. Outra participação de peso é de Sting, que teve um papel decisivo na criação do álbum. O britânico foi uma espécie de mentor espiritual dos artistas. Em nota à imprensa, Catriel e Paco Amoroso disseram que esta parceria resultou em um programa de cura em 12 passos. Traduzindo em letra e música, uma jornada de enfrentamento aos conflitos internos pelos quais os dois passaram após o grande sucesso. O BTS lançou no finalzinho da semana passada o EP Keep Swimming, um projeto especial com 7 remixes de Swing, single principal do disco Arirang. O motivo, além de curioso, é um presente para os fãs. Cada remix é assinado por um integrante do grupo, refletindo seus gêneros favoritos, como hip hop e rock alternativo. O BTS não lançava um trabalho de inéditas desde 2020, quando parte de seus integrantes serviu ao exército, o que na Coreia do Sul é obrigatório. Por isso, o sucessor de B, Arirang, é uma palavra sem tradução, mas que simboliza saudade, resistência e um amor que ultrapassa os tempos. Todos esses elementos estão nas letras e na sonoridade do disco. São 14 faixas que reforçam as raízes deste que é um fenômeno sem precedentes no K-pop e incorporam uma bem cuidada engenharia de beats. O lançamento oficial ganhou uma apresentação apoteótica transmitida pela Netflix. Spending half of my life with them, my second family. 변화를 주려면 지금밖에 없다고 판단해서 우리가 하려고 한다 이러니까. 아리랑은 한이 담긴 음악이고. A turnê mundial do BTS começa no dia 9 de abril, na Coreia do Sul. O grupo passa pelo Brasil, sim, entre os dias 28 e 31 de outubro. Já a Catriel e Paco Amoroso, que também estava aí na nossa agenda de lançamento, se apresentam no dia 18 de novembro em São Paulo e no dia 20 de novembro no Rio de Janeiro. A escritora brasileira Ana Paula Maia está entre os 6 finalistas do prestigiado International Booker Prize 2026. O prêmio literário reconhece autores com obras traduzidas para o inglês. Ela concorre com Assim na Terra como Embaixo da Terra, publicado em 2017, e que explora a vida de trabalhadores à margem da sociedade. O resultado sai no dia 19 de maio. O Metrópolis foi visitar a exposição Amazônia Imersiva, uma mostra que entrelaça fotografias, pinturas, vídeos, música e arte digital. A exposição propõe um olhar sobre a Amazônia de agora, com nomes da arte contemporânea local, mostrando a diversidade cultural de toda a região. O vídeo-repórter Rodrigo Leitão esteve lá e mostra tudo pra gente. O Amazônia Imersiva é um projeto que traz artes visuais e sonoridades contemporâneas da Amazônia. É um projeto construído em primeira pessoa, inédito, que propõe a tecnologia como mediadora dessa relação do público com essas obras contemporâneas. É uma árvore de raízes rasas e depende das árvores. São quase 40 artistas visuais e musicais mostrando essas obras com essa trilha sonora imersiva. A gente tem shows de música e imagem, espetáculos. Então a gente faz um levante, né, com esse projeto. A gente fala de Amazônia por amazônidas.
eu sou muito suspeito para dizer pelas pessoas, porque eu estava com vontade de chorar lá dentro, porque eu estava vendo as pessoas muito emocionadas, né? Uma senhora falou uma coisa linda, que foi ver o vídeo dela, ver o livro dela da infância tomar cores, não é? Isso é poesia. O público, de fato, é inserido dentro das obras desses artistas visuais, a partir de uma experiência audiovisual imersiva que acontece, né, dentro de uma sala onde as projeções ocupam o piso e as paredes, né? Além disso, a gente tem outras salas, que também são salas imersivas, que trazem a dimensão da palavra, do texto, do pensamento, dos conceitos desses artistas e ativistas e pensadores amazônidas, e que também falam de tecnologias ancestrais. Eu acho que é uma experiência muito visual e material, assim, do que seria viver a Amazônia. Assim, eu não sou daqui, eu sou de São Luís, então, para mim é ainda mais disruptivo, assim, sabe? Tá completamente fora da minha realidade. Acho que ter essa imersão mais próxima é bem interessante. A dos ouriços foi sensacional. Por quê? Porque a gente vive nessa turbulência da cidade, parar para ouvir os animais, os rios, a história da castanha, foi incrível. A gente tem, por exemplo, aqui os ouriços falantes, que é essa instalação onde você tem ouriços de castanha do Pará e de Sapucaia, que viraram caixinhas de som para você escutar histórias que falam sobre a castanheira, para você ouvir poesias que vêm das Amazônias, música, entre outras palavras, né, e coisas interessantes de se escutar. Então você sai daqui preenchido também quando você se aproxima, né, dos ouriços para escutar uma história. Na sala da tecnologia ancestral, por exemplo, já é um outro tipo de trilha, né, que a gente vê ali. É muito contemplativa, é uma sala com uma trilha meio, uma ambiência também daqueles espaços onde a gente passa, né? A gente ouve sons da cidade, ouve sons da floresta, som dos rios, da movimentação das coisas. Tem silêncio também para você se ouvir um pouquinho, né? Tem o cheiro das ervas amazônicas, do ver-o-peso ali pendurados, né? Então acho que isso é muito legal, assim, é uma sala bem sensorial, mas ela é mais silenciosa. Um elemento aí que nessa Constituição faz com que as pessoas se movam, né? Porque eu acho que a arte é isso, faz a gente se mover. Como é bom esse deslocamento, né? Para a gente conhecer outras culturas, trazer novos olhares para a vida da gente, a arte na vida da gente. E amanhã tem mais arte por aqui. Vem com a gente, eu estou esperando você às 10 da noite. Um beijo.